Boa noite. A plataforma Facilitação Social é um coletivo que busca o trabalho em rede, solidariedade e desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, temos o universo digital como meio para a relação e interação de propostas, oportunidades, socialização de experiências e conteúdos de facilitação socioeducativa. A facilitação social, juntamente com o CEU Alvarenga, promoverá um ciclo de 7 encontros de café filosófico com temas diversificados e com vários palestrantes e especialistas na área. A facilitação social é uma plataforma digital, colaborativa, que visa o trabalho em rede para o desenvolvimento humano. Queremos agradecer imensamente ao CEU Alvarenga e à Biblioteca Raquel de Queiroz. Obrigada. O café filosófico é uma estratégia que visa provocar a reflexão e o conhecimento. Por se tratar de um café, temos um tempo muito limitado para a explanação. Por isso, solicitamos que as perguntas e comentários sejam feitos ao final das apresentações e por escrito. A plataforma Facilitação Social tem o enorme prazer de iniciar nosso percurso de café filosófico com a perspectiva de desenvolvimento intelectual e humanitário. Relacionamento amoroso, ontem, hoje e amanhã, traz a indagação que problematiza os aspectos contemporâneos na perspectiva da relação, presente e futuro, apoiada na obra de Zygmunt Bauman, que traz o amor líquido, efeito da pós-modernidade, uma contrária inferência ao significado e significante das relações humanas na construção da sociedade e família. Os condutores desse percurso filosófico são a psicóloga social Elaine Justino, o advogado e filântropo Fábio Rocha e o pedagogo e o idealizador da plataforma Facilitação Social, Tiago Ariel Correia. Sejam bem-vindos ao Café Filosófico da Facilitação Social. Boa noite a todas, a todos, aos amigos que estão também assistindo de vários lugares, de vários momentos, de vários horários. É um prazer muito grande tratar de um tema tão importante, de uma maneira literária, de uma maneira filosófica e numa visão sociológica, psíquica e jurídica. Acho que é muito importante esse espaço da biblioteca, esse espaço de conhecimento, abrir as portas para esse nosso momento de troca, de aprendizado, de reflexão. Então nós vamos tratar hoje, né, de um tema relacionamento amoroso, ontem, hoje e amanhã. Né? A Facilitação Social traz esse tema, é apoiada na obra de Zygmunt Bauman, Amor Líquido. Então, Zygmunt Bauman é um filósofo, sociólogo polonês, que nasceu em 1925, né, e foi radicado na Inglaterra, onde fez a história com a modernidade líquida, né, onde até então nós conhecíamos a pós-modernidade. Então Bauman, ele revoluciona com esse conceito de pós-modernidade a modernidade líquida. Né? Então nós temos aí um escritor que parte de uma ótica, não de um manual, mas de uma ótica da sociedade de consumo, de uma ótica de como o consumo, compra e venda, de como o consumo ele inseriu um modelo do relacionamento humano nesse nosso século. Então, de que forma nós nos relacionamos? Zygmunt Bauman traz essa perspectiva do consumo nas relações humanas. Né? Então, como se formavam os casais anteriormente, né? Então os casais se formavam por uma proteção social, né? Então existiam umas regras, que uma delas é o incesto, né? Pessoas da família não podem estar com pessoas da família,
mas você consegue fazer uma proteção. Então os casais se formavam, geravam filhos, e aqueles filhos buscavam outros relacionamentos, ou para proteger de forma para o trabalho, ou para fazer aliança com outras tribos. Então, uma tribo em guerra, tendo um casal, eles conseguiam fazer a aliança por meio desse relacionamento, por meio desse casamento. Então, o casamento, ele era um fator de agregação social, de permanência do trabalho, da vida, né? Então, nesse primeiro momento. No segundo momento, nós temos, né, os casamentos arranjados, né, como se diria antigamente. Então, a moça tinha que ter um dote, né, e as famílias geravam as custas daquele casamento. Muitas vezes também supriam a necessidade de paz, mas ele já vem com um viés econômico. Então, o casamento ele expandia terras e territórios. Então, o rei vai casar, o rei de Espanha vai casar seu filho com uma filha do rei de Portugal, e então as famílias vão, né? Então, até então, você está vendo que nesse momento não aparece a afetividade. A afetividade, ela é um fenômeno novo, é um fenômeno que vem de menos de 200 anos, a afetividade, né? Então, o casamento, ele tem, nesse primeiro momento, essa preocupação social, né, com o grupo, com a proteção. Então, o maior número de pessoas dentro daquele clã era uma garantia de sobrevivência. No segundo momento, ele é uma moeda de troca, né? Então, ele é expansão financeira e expansão territorial, mas como mecanismo de troca. E depois ele passa a ser, a relação, ela busca uma afetividade. Ela entra no que podemos chamar do psíquico, né? Então ela se relativiza. Os valores mudam. Então o que era de proteção, o que era de grupo, o que era de partilha, ele passa para uma questão a mais, porque o grupo já garantiu, então ele vai para o econômico, e agora, superada a economia, ele entra pelo psíquico, né? Pela partilha. Então, Freud, em 1914, ele fala que existem 3 tipos de abordagem para o relacionamento, né? Que é o anacrítico, né? Que a mulher, o homem busca a mulher para repetir o que a família, um ambiente familiar, ou a mulher busca um homem e repete o cíclico familiar, como se o homem buscasse a mãe no relacionamento e vice-versa, né? Depois ele fala do narcisismo, então pela estética, pela aparência, pelo status. Então ele vem buscando esse status, a estética, então o narcisismo, e o afetivo, que ele traz isso tudo, gente, pensando que até mesmo o beijo na boca, ele é um fenômeno moderno. Até então a mulher, ela não tinha o papel que nós conhecemos, né? Então a mulher, ela começa a se emancipar na década de 60 com uma pílula anticoncepcional. Então, dentro desse viés, até então você tinha uma relação muito unilateral, onde o homem define, onde o homem, as pessoas, né, voltando, recapitulando, nos casamentos arranjados, você não tinha opinião, o pai arranjava o casamento e você casava, você se relacionava. E depois você tem a visão mais afetiva, né, disso, com aquela visão romântica, né, com aquela visão mais do sentimento, do morrer de amor, né? Então acho que é importante a gente olhar esses fatores culturais também que vão permear a nossa discussão hoje, então tanto econômico quanto afetivo. E nos últimos tempos nós vemos o casamento também entrando com um viés jurídico. Então, hoje quando nós vamos à vara de família ou os fóruns, nós percebemos como a família, como os relacionamentos também entraram para um viés jurídico, né? Bem contrato. E
E essa modalidade também está contemplada aqui. Então hoje nós temos aqui uma visão mais sociológica, uma visão psicológica, uma visão também jurídica, né? Em geral, esses seres aparecem quando a coisa não está bem, né? Porque os relacionamentos, né, eles partiram, e aí o Zygmunt fala desse momento. Por que acontece o jurídico? Porque agora as escolhas, ela tem um outro, Zygmunt Bauman traz, ela tem um outro viés, que é o viés do consumismo, que esse é o elemento novo, quando o Bauman fala da modernidade líquida, né? Então, é o viés do consumismo. E o viés do consumismo é: eu compro, eu preciso comprar agora. E eu trato o outro como uma mercadoria. E o outro sendo uma mercadoria, eu não aprofundo a relação, né? Eu não aprofundo a relação. Aqui está o livro, estou correndo um pouco, então, eu não aprofundo a relação. E essa relação também, ela não precisa gerar o atrito, porque na própria etimologia da relação há né? Há um atrito, né? Toda relação ela tem um atrito. Então você pode ir nas redes sociais e buscar uma pessoa para você, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do Tinder, que você encontra namorados, ficantes, amigos, né? Olhando a foto da pessoa, e ali você dá um like, que você curte ou não curte. A questão é que mesmo depois que você dá um like, você continua escolhendo, né? Então não para por aí, você continua escolhendo incessantemente, você continua consumindo. Aquilo não tem mais a importância dos valores. Então não importa mais a família, não importa mais eu preciso ter o prazer hoje e agora, né? E aí eu trago também para essa discussão, para apimentar um pouco essa área da Elaine, o Jacques Lacan, né? Que o Bauman está falando desse amor que não é concreto, ele é líquido, ele se esvai pelas mãos, ele não fica. Eu tenho necessidade. Se o amor dá problema, como um carro, como um produto, eu vou e substituo, né? Bauman está falando isso. E Lacan, ele fala sobre a angústia. E aí é uma coisa maravilhosa que ele traz, que ele fala assim, que a angústia, Jacques Lacan fala que a angústia é a mãe de todos os sentimentos. É como se fosse um objeto perdido que a gente não sabe qual é, né? Então, quando nós estamos com o outro, nós estamos buscando algo. E o que faz a gente viver é a angústia. O que faz a gente estar aqui hoje, nós levantarmos de manhã, nós procurarmos um companheiro, é a angústia. Esse objeto perdido. Então, um exemplo bem rápido, uma pessoa conhece uma outra, né, que um homem conhece uma mulher, e essa mulher, ela tem uma mãe que a trata mal. Ela faz um curso de faculdade que ela não gosta muito, mas faz porque a mãe a trata mal. E ela conhece esse homem, né? Então, esse homem trabalha no escritório, ele tem um bom emprego, mas lá no ambiente de trabalho dele, as pessoas também fazem uns complôs contra ele, etc. e tal. E eles se encontram. E aí, nesse momento, ela fala para ele: olha, eu não estou aguentando mais a minha mãe, e não sei o quê, né? Olha, né, como é bacana isso, né? Então eu também tenho um problema no serviço. Então ela conta a angústia dela para ele. Mas, ao mesmo tempo, quando eles se conheceram, o mecanismo que eles se conheceram foi um mecanismo estético, narcísico. Ou ele tinha um charme, ou ele tinha um olhar penetrante, ou ele era inteligente, mas foi algo externo que fez um se aproximar do outro. Mas é a angústia que vai fazer os dois permanecerem. É na angústia que vai fazer os dois permanecerem. Então ele vai falar para ela assim: olha, meu patrão está enchendo o saco. Então vamos ao cinema. Aí eles vão no cinema falando do patrão, ela falando da mãe dela, e aí eles voltam, né? Assistem o filme, se despedem.
manda mensagem um para o outro, acordam, voltam a se falar, troca de novo as angústias, reclamam e por aí vai. Um tem o outro como um apoio, né? Um tem o outro como uma correferência, como um alicerce. Mas a mesma história poderia ser assim. Esse homem, sabendo que essa mulher tem essa mãe, tem essa vida, ele poderia não querer ouvir, não querer escutar essa angústia. Ou ele colocar a angústia dele no amigo, no bar. Então ele não troca, ele não avança, né, nessa busca. E aí ele acha uma válvula de escape. Entende? Então essa válvula de escape, hoje, ela está numa ida no shopping. Você vai ao shopping, você entra em qualquer McDonald's, você compra qualquer coisa, você relaxa. Ah, que bom. Né? Porque você também, segundo Bauman, é um produto do produto. Então Bauman diz que quando você está à frente de uma loja, você também é um produto, porque você busca comprar aquela roupa que te dê um valor, um status também. E com esse status você vai conseguir um emprego melhor, uma namorada, um marido melhor, né? Uma aceitação na sociedade. Então você vive para consumir. E a gente não percebe. Em que momento você está sendo usado, em que momento você está sendo um produto, né? E a vida pode ser decidida, toda uma vida, toda uma geração, por um fato estético, algo que vem de fora, né? A metáfora da liquidez é para caracterizar o estado da sociedade moderna, pois como os líquidos possuem capacidade de manter a sua forma. Então, tudo é efêmero, né? Você não está mais. Você precisa ter quantos amigos no Facebook, né? Então, se nós viemos de uma geração onde eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu fiz o curso de datilografia também, né? E a gente tampava a tecla, né? Mas hoje um menininho de 10 anos, ele digita muito mais rápido que eu. Que fiz o curso, que fiz a tecla, que nós iríamos na escola, na biblioteca, era comum ler livros, ou quando o diretor chegava na sala, a gente tinha que levantar. Entende? Então, assim, são valores que anteriormente, até os dias de hoje, foram mudados, né? Então, hoje, com alguns momentos, a nova geração, ela quebrou com esses valores éticos, né? E com esse protocolo. Então, não há mais esse protocolo. Há uma urgência, né? No consumismo, eu quero agora, eu quero já. Eu quero o celular novo, o mais novo. Aí 2 semanas que se passa, o celular novo já não é mais novo. E isso está afetando as relações. Então, o número de divórcios hoje triplicaram. Não é isso? O número de divórcio é muito forte. E aí entra o nosso amigo aqui, daqui a pouco ele vai falar, né? Então, o relacionamento, ele tem esse atrito, né? Mas com a modernidade, existe aplicativo, gente, eu não sei se eu vou falar o nome correto, que era um chamado Bang, acho que é Bang, só Bang, ou Bang, uma coisa assim, que você marcava a transa. Você ia e clicava, baixava esse aplicativo, e pessoas que estavam a fim de transar perto de você estariam ali, você ia, marcava a transa e resolvia o seu problema. Entende? Nós não estamos aqui dando sem juízo de valor, tá? Se é certo ou se é errado, nós não temos essa preocupação. Mas é um fenômeno que Bauman está apresentando. É um fenômeno dos tempos modernos.
né? Um fenômeno que traz o indivíduo como mercadoria. E o indivíduo é mercadoria. E como você é mercadoria, você tem que estar em que posição na prateleira? Você tem que estar sempre velho? Na vitrine. E sempre nova. Sempre reluzente. Entendeu? Como é que a gente aguenta? Haja plástica. As clínicas de plástica, as clínicas estão aí, de silicone, porque você precisa ser um produto. Então você mexe no seu corpo, você altera o seu corpo para que você possa ser vendável. Com perdão da uma palavra, mas seria como uma espécie de açougue, né? A Helena está me dizendo aqui que nós somos o país que mais consome cirurgias plásticas do mundo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Porque nós não estamos percebendo este movimento, né, no dia a dia. Então você precisa estar sempre bonita, sempre bela, com o corpo daquela super atriz da TV Globo, não sei, para que você seja um consumo e possa ser consumido e consumida. Se você não conseguir, tira uma costela, dê um jeito, põe cabelo, tira cabelo, coloque dente, faça o que... Não exista. Seja a forma que o mercado quer. Então ele fala da relação de bolso, que essa relação que você tem com a pessoa e você pode tirar aí por qualquer momento, né? Ele fala que também existe a relação vitamina C, mas que em doses muito altas te causa enjoos, né? E quase separados, né? Casamentos, que é aquele casamento que a pessoa mora em casas diferentes, é um outro modelo, entendeu? Mas Bauman diz que essa relação ela pode piorar, ela pode ser apenas para um ato de reprodução, né? Ele traz isso. Bom, então ele fala que no amor e na guerra tudo é válido. Então, se nós prestarmos atenção nessa frase, essa frase ela né, é o oposto, né? Amor é uma coisa, é querer bem a outra pessoa, e guerra é querer a morte da outra pessoa. Não vale tudo. E aí de novo entra a competição. Como é que é o consumismo? Como é que é o capitalismo? Compre. Imagem não é nada. Como é que é? Sede não é nada. Imagem é tudo. Não é esse beba, isso aqui. Gente, você morre de sede. Como sede não é nada? Né? Se morre de sede. Então, de novo, e aí ele, sei que o meu tempo está um pouco fora, ele coloca algumas caixas, né? Ele fala da arte erótica, né? Caracteriza a prática de cultura das sociedades modernas. Então, a erotização o tempo inteiro. Então, vai vender uma cerveja, erotização. Vai vender um livro, é o tempo inteiro, né? Então, ele fala também da ciência sexual, né? Dessa questão da idade moderna. E sexo como cultura. Né? Então, não é estranho você dizer que hoje em dia jovens e meninas filmam relações sexuais no banheiro da escola, filmam genitais, mandam nudes, né? Porque é a relação do consumo. Então, nudes, tudo é do consumo. Você está para o mercado, né? Assim como qualquer objeto. Então ele traz sobre isso, né? Ele fala da questão da reprodução, né? Então hoje em dia os filhos também você já pode mexer nas questões genéticas. Então isso também muda a forma de você conceber, a forma de você esperar, Então você pode ter uma produção independente, você pode escolher o número de filhos, você pode escolher o sexo do filho, né? Você pode ter uma barriga de aluguel. Então de novo como diria Drummond de Andrade, né? O coisa-mente, a sua coisa, né? Então é você ficando realmente como objeto. Então essa expectativa da vida familiar mais curta do que seus membros, né? Então isso também
parece que está um pouco previsto, né? Porque como eu falei para você, gente, a angústia, eu não, no arcano, a angústia é o que move todos os sentimentos, né? Então muitas vezes quando a pessoa vai casar, o padre ou o juiz, né? Ele já anuncia para você sobre a angústia, né? Na saúde ou na doença, na alegria, isso já é um enunciado que você vai ter, né? Atrito, que você vai ter já está enunciado, mas muitas vezes, acho que por questões externas de barulho, talvez as pessoas não ouçam, né? Esse momento, né? Então ele traz isso também, né? Então do homem que consome, né? Guiado pela escolha racional, possui o controle de não sofrer muitas influências, né? Então ele é solitário, vê na compra uma fuga para a solidão, como eu já falei, shopping e tudo mais, né? São mulheres sem vínculos sociais, né? Então a comunicação ela não é profunda, ela é uma comunicação como você fosse no McDonald's, né? Qual é o seu número? Me manda tal coisa, deixa eu ver você de perfil, deixa eu ver. Se valer a pena o produto, eu posso te encontrar. Se valer a pena o produto, depois que eu vi, depois conferir. Entende? Então, assim, não há mais aquele primeiro viés da proteção, né? O viés econômico, em alguma medida, tem, mas é de pessoa para pessoa. E também a afetividade, ela está se indo. Com isso, Bauman diz sobre a morte do romantismo, né? Então ele vai falar um pouco sobre a morte do romantismo, que a gente lamenta muito, pelo menos eu, né? Então ele fala da fluidez das relações, né? Essa coisa do medo, do apego, relações virtuais, né? E a aversão ao diferente. Então, o momento que nós estamos vivendo é muito interessante, né? Nós falamos hoje de xenofobia. E é algo sério, importante pensarmos nisso. A solidão por trás da porta fechada de um quarto, com o telefone na mão, pode parecer uma condição menos arriscada e mais segura do que compartilhar um terreno doméstico comum. São valores, gente. São valores. Então, quando nós encontramos alguém e projetamos naquela pessoa, encontramos um namorado, né? Então, no primeiro momento, o namorado, ele vem, tudo que ele faz é lindo, né? Tudo que ele faz é maravilhoso, né? Até mesmo se ele ronca, eu já estava falando isso, né? Antes, ele ronca, ai que bonitinho, aí você grava o ronco dele para ele ficar mais perto de você, ai que gostosinho, que fofinho, não sei o quê, né? Só que você precisa saber se você, como diria o menino das Casas Bahia, né? Você quer pagar quanto? Porque ele vai roncar talvez por mais tempo. Não dá para apertar um botão, como nós fazemos na rede social, e deletar. Ele vai roncar. E eu não vou dar spoiler, não vou falar mais, e vou esperar até o fim. Bom, esquecemos o amor, a amizade, os sentimentos. O trabalho bem feito, o que se consome, o que se compra, são apenas sedativos, mas que tranquilizam seus escrúpulos éticos. Então acho que eu vou pedir para entrar nos casos. Nós temos casos aqui, né, para a gente também poder dialogar em cima de algo mais concreto. Nós não vamos divulgar nomes, tá, gente? Porque é uma questão ética, mas vamos apresentar os casos. Vamos lá, Cris. Caso 1. Caso 1. Sou casado há 5 anos, minha mulher trabalha todos os dias. E quando chega em casa, a primeira coisa que ela faz é sentar no sofá e ficar mexendo no celular. Eu não sei que tanto ela olha no celular. Na hora da janta, ela está com o celular. Na hora da novela, ela está com o celular. Percebo que até a nossa relação sexual caiu o rendimento, pois toda hora aquela luz acende e o celular vibra. Certo dia, percebi que ela distraiu com o celular, uma vez que leva o celular até para o banheiro. Fui e peguei o celular da minha esposa. Para minha surpresa, vi que ela havia mudado a senha. Mas como ela usa as mesmas senhas,
ela colocou a senha do aniversário do meu filho. Consegui acessar o celular dela. Fiquei chocada. Ela estava tendo conversas íntimas com fotos comprometedoras dela e de um outro cara. Eu peguei as fotos e enviei para o meu WhatsApp. Agora estou guardando essas fotos. Juro que estou tentado a jogar todas as fotos na rede, para mostrar o quanto ela não vale nada, uma pilantra e traidora. Boa noite a todos. A Cris trouxe esse primeiro caso como primeira situação o uso da rede social no relacionamento, e hoje a gente percebe que é muito comum, né, as pessoas se depararem com situações nas relações em que a rede social é um problema para algumas pessoas, né? Então, eu acho que todos nós aqui já ouvimos alguém reclamar que alguém fica muito tempo no celular, não me dá atenção, ou o que será que tem no celular que a pessoa tanto fica no celular, né? Seja em redes sociais, em aplicativos, enfim. Então é muito comum que as relações elas se dão e aconteçam frequentemente nas redes sociais. As pessoas, elas, conforme Bauman fala, elas consomem essas relações, né, de forma líquida, breve e de forma descartável, e isso é possível nas redes sociais. Então lá é possível que eu consuma um relacionamento, que eu consuma amigos, enfim, os meus interesses, e conforme não forem mais atendidos eu posso ir lá e deletar ou bloquear, se for o caso, né? Então esse caso nos faz pensar, né, o que faz uma pessoa procurar uma outra, né, sendo a pessoa já tem um compromisso, procurar uma outra numa rede social. São inúmeras possibilidades, e o Bauman, ele fala pra gente que existe duas questões que são cruciais para os conflitos nas relações, que são a falta de comunicação, né, e a outra é você querer mudar o outro. Nesse primeiro caso, a gente percebe uma falta de comunicação, né? Mas não é a comunicação por se comunicar, que nem o Thiago falou. É aquela comunicação mais aprofundada, aquela que você chama a pessoa, vamos conversar? A gente senta, olho no olho, um escuta, o outro fala, depois ao contrário, né? O outro também vai escutar e o outro vai falar. Então, é esse tipo de comunicação que está faltando nesse caso, nesse primeiro caso. E o rapaz, né, o moço, o senhor casado, ele fala que ele pegou as fotos e que a mulher é uma traidora e que ele está tentado a mostrar para as pessoas. Então vamos contar, eu vou contar para os outros que essa mulher é uma traidora. Mas até então ele não sabe se é uma traição. Ele não foi lá perguntar para ela. Então, ele está, né, com essa possibilidade que possa ser uma traição, mas ele não tem essa certeza. Ele não perguntou, ele não questionou, né? Então ele está lá com as fotos e pode ser várias coisas. Pode ser a traição, sim, mas ele não tem essa certeza. E a esposa, por que ela foi lá buscar essa relação que a gente não sabe como que é, né? Se é realmente um amante ou outra coisa parecida? Por que ela foi lá? Hoje a gente percebe que a gente tem que consumir cada vez mais, e o tempo para que a gente consuma é cada vez menor. Então o sentimento, a sensação que a gente tem do tempo é cada vez menor. Então cada vez eu trabalho mais e o tempo cada vez parece que é menos. Quanto mais eu trabalho, parece que mais eu preciso de tempo para trabalhar. E isso se dá nas relações também. Então, para que eu tenha uma relação
de qualidade, uma relação de confiança, uma relação que eu possa progredir, angariar, né, coisas, sentimentos. Eu preciso de quê? De tempo. Então, que tempo essa moça está dedicando ao casamento? E ele também. Que tempo eles dedicam ao casamento? Né? É uma coisa planejada? Não é? E na rede social, essa noção de tempo é diferente. Então, na rede social, o tempo é a gente que define. Então, eu que defino quanto tempo eu vou responder uma mensagem, o quanto tempo aquilo é interessante para mim ou não, o quanto eu posso divulgar de fotos, de mensagens, de posts. Então, eu que defino. Então, eu tenho o domínio das relações na rede social. Então, as pessoas, né, elas com esse sentimento de angústia por inúmeras situações, seja frustração, seja medo, seja cobrança que a sociedade capitalista, que faz com que a gente consuma, nos impõe, às vezes foi buscar numa rede social uma relação porque ela consegue dar conta mais do que numa relação talvez real. Parece estranho, né? Como é que a gente dá conta de uma relação virtual e não dá conta de uma relação real, né? Do olho no olho. Mas se a gente for olhar para as relações que a gente tem, não só no casamento, mas as demais, a grande parte se dá nas redes sociais, né? Nos aplicativos, e as tecnologias contribuem para isso. Tem até, e o que a gente pode também falar nesse caso, ela não está sabendo ainda que ele descobriu isso. Então, para ela, estar lá no celular o tempo todo não é um problema. Ela não viu o problema ainda. E o marido viu o problema, só que ele não falou para ela. Então, o problema só vai existir para ela a partir de uma conversa que eles tiverem e ela achar que aquilo é um problema. Enquanto não é um problema para a pessoa, entendeu? Não tem como você procurar uma solução. Enquanto aquilo não for uma angústia, enquanto aquilo não te afetar, você não vai procurar uma solução. Você vai ficar paralisado ali diante da situação da vida. Tem até um caso que a gente comentou, um caso corriqueiro do dia a dia de uma novela, que tinha um cara, eu acho que talvez vocês podem lembrar, eu não lembro o nome da novela, mas eu lembro que o cara se chamava Abel, e ele era um policial. E aí ele... Da Norminha? Eu acho que isso. Aí o que acontecia? Ele era um policial, né? Então, cheio de valores, de coisa. Então, ela era aquela mulher dona de casa, cuidava de tudo pra ele, só que ela queria ir pro pagode, não sei se era pro pagode, forró que ela ia. E aí, o que ela fazia? Ela cuidava de tudo, dava o leitinho do Abel, e depois que o Abel dormia, ela ia pro forró, pro pagode dela. E aí, pro Abel, vocês acham que o Abel não sabia? Ele sabia, mas para ele não era um problema. Enquanto essa relação tinha um combinado não dito, tava tudo certo, né? Ficou um problema quando as pessoas começaram a apontar, né? Criticar, não aceitar que um casamento se desse daquela forma. Mas se fosse só ali entre os dois, não seria um problema. Então, a resposta para esse caso, na verdade, não existe, né? Pode ser inúmeras coisas. A moça, ela está procurando aliviar suas tensões, as suas angústias na rede social, que é muito mais fácil, muito mais rápido de se consumir. E o marido está paralisado diante da vida, né? Que tem um problema, está paralisado e não consegue arrumar ainda a solução para essa questão. Então, é isso, gente. Nesse caso, a gente tem inúmeras possibilidades e aí cabe a cada um pensar o que seria melhor. Na psicologia, as possibilidades são inúmeras, né? E a gente não tem tantos elementos para poder julgar. A gente supõe que possa ser uma traição, mas não tem como a gente afirmar.
Agora eu vou passar para o nosso colega Fábio e ele vai colocar o ponto jurídico dessa situação. Boa noite. Meu nome é Fábio Rocha e eu vou trazer a luz do direito a esse caso. Não vou esmiuçar muito,